Diz assim a sacrossanta palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo número 13, versículo de número 1 e 2. Só são esses dois versículos que nós vamos ler nesta noite de hoje. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Versículo 2: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E você se senta dando glória a Deus por esta grande oportunidade que você tem de estar na sua casa e de ler a palavra do Senhor. Nós temos que valorizar essas oportunidades, porque pelo que nós estamos vendo, muitas coisas estão acontecendo no mundo e muitas coisas estão afunilando justamente para que se cumpra esta palavra tão bonita que nós lemos aqui a cada culto, e que lemos nas nossas casas. Temos a graça de Deus de ainda estar vivos e poder crescer na graça e no conhecimento através da leitura da palavra do Senhor. Eu estava ouvindo hoje uma reportagem falando rapidamente que de uma hora para outra, nesta semana, grandes rios do mundo se secaram de repente, sumiram, estão secos, áridos. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo número 13. Então nós temos visto que falta muito pouco para nós chegarmos, naquele momento tão especial que nós esperamos nas nossas vidas, que é o dia da nossa redenção. Um dia onde a misericórdia do Senhor vai nos resgatar e nos retirar desta terra, deste sofrimento, desta agonia. Porque a vida cristã, ela não é fácil, ela não é para qualquer um. Ser cristão de verdade é muito difícil. Você luta contra injustiça, você luta contra batalhas espirituais e físicas. E as batalhas espirituais, elas ferem muito mais no físico do que propriamente as batalhas físicas. Nós estamos vivendo tempos terríveis. E este versículo, no qual nós estamos tendo hoje aqui o privilégio de ler, ele tem sido muito falado nos dias atuais. E o que tem atormentado a minha alma, entristecido a minha alma, é porque ele tem sido falado de forma errônea, principalmente por quem deveria conhecer e saber o que está falando. São os evangélicos, os crentes, os cristãos de hoje. Estamos vivendo crentes, estamos vivendo tempos conturbados, problemáticos, e que nós temos ouvido muitos servos, muitos ministros fazer uso deste capítulo do livro de Romanos, carta de Paulo à igreja dos Romanos, à igreja de Roma, que Paulo traz uma direção divina para as nossas vidas, dizendo que não há autoridade sobre as nossas vidas que não tenha sido permitida, constituída por Deus. E a palavra, ela continua dizendo que se nós resistirmos à autoridade, nós estaremos trazendo tempos ruins, momentos ruins, peso da mão do Senhor, peso da mão do Senhor sobre as nossas vidas, que pode inclusive ceifar com as nossas próprias vidas.
Mas nós não estamos aqui para aproveitar o momento político em que nós estamos passando, para utilizar a palavra para manifestar, dizendo que nós apoiamos lado A, o lado B, ou que lado A, o lado B está certo. Não. Nós estamos aqui hoje aproveitando um culto de ensino e aproveitando para aprender que a vida ela vai muitas vezes nos proporcionar momentos em que nós vamos ter que ter um dos dons que a maioria dos cristãos que fazem parte da igreja do Senhor não se importa e não busca em obtê-lo. O que é, pastor? É falar em línguas? Não. É o dom de visão? Não. É o dom de profecias? Muito menos. É o dom de cura? Muito menos. Qual é o dom, pastor? É o dom do discernimento. Discernimento é algo que não pode faltar na vida do servo de Deus, do cristão, daquele que se proporciona viver o Evangelho, daquele que proporciona ser diferente, porque a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a mudança, ela tem que vir. Com a mudança, a palavra do Senhor diz que se nós estivermos na posição que Deus determina, para que nós venhamos a estar, os dons eles vêm também, porque os dons eles são ferramentas para as nossas vidas, para nos livrar muitas vezes, né, de momentos e de situações desagradáveis. Eu me lembro que logo quando eu me converti, meu pastor me visitava e ele fazia questão muitas vezes de me colocar para ler a palavra. E ele me levava para cultos. Nos dias que não tinha culto na nossa igreja, o meu pastor ele era muito convidado para levar a palavra em outras igrejas, porque ele era muito usado na revelação. Deus usava aquele homem de forma extraordinária. Eu venho de uma época, de uma geração diferente. Eu me lembro, pastor Alessandra, dos homens e mulheres de Deus que andavam com o meu pastor. Eu muito novo, mas eu ficava ali muito curioso, porque era algo que estava se abrindo para a minha vida, que me transformou assim de uma forma poderosa, muito rápida. Então, tudo que vinha da parte de Deus, eu queria absorver, comer, aprender. E eu andava com meu pastor, toda vez que alguém se aproximava para conversar com ele, eu chegava perto, para ouvir, para saber, assim, não qual é a conversa, se é uma fofoca, mas porque o meu pastor ele era diferenciado, ele não parava muitas vezes para falar de vida de ninguém, nem sobre ninguém. Ele parava para falar sobre dons, sobre busca de dons. Eu venho de um tempo, uma geração em que a busca do Espírito Santo era incessante. Para receber cargos na igreja, funções na igreja, tinha que haver testificação do Espírito Santo de Deus na vida do servo. E uma das evidências, umas que até hoje são as mais aceitas, é o dom de língua, e é perigoso, porque há línguas também diabólicas. Do mesmo jeito que há línguas de demônios, da língua de anjos, há língua de demônios. E muitas vezes essas línguas de demônios são manifestadas e nós nem percebemos. Aonde isso? Dentro da própria igreja. Há pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, mas elas acreditam que são batizadas no Espírito Santo, porque o inimigo, fez o laço, fez a armadilha, e essas pessoas acreditaram. Muitas vezes o que ela fala não provém de Deus. Por isso nós temos que ter muito cuidado em quem vem, se aproxima de nós e vem falando em línguas, e nós ficamos ali de olhos fechados e aceitando, porque na maioria das vezes a gente fica querendo ajudar Jesus, não é? Querendo ajudar o Espírito Santo. Nós temos essa mania. Como? Dizendo amém. E um amém é muito perigoso. O amém é um decreto espiritual. Tem muita gente que paga muito preço e sofre muitas vezes por causa de um amém que é dado em uma oportunidade que não se devia. Porque se alguém chega para falar línguas de demônios para mim e está profetizando coisas demoníacas, e eu digo amém, no espiritual eu estou dizendo que assim seja. E com isso eu abro um leque, abro uma brecha
E o inimigo muitas vezes vem atormentar, vem sacudir a minha vida e trazer muito transtornos. Então, quando o meu pastor ele se aproximava, ele falava com os servos do Senhor. Eu nasci numa igreja pentecostal, uma igreja de poder. O meu pastor ele falava de muitos outros servos que tinham dons especiais, dados pelo próprio Espírito Santo. Eu me lembro que na rua da nossa igreja, a nossa igreja ela ficava de esquina, próxima a uma quadra, e 2 ruas depois dessa quadra tinha uma mulher no bairro que eu morava, que ela era muito visitada por homens e mulheres de Deus que queriam a resposta de Deus. Essa mulher ela buscava muito a Deus o tempo todo. E uma vez ela conversando com o meu pastor, eu ouvi a conversa, que quando ela pegava a palavra, que alguém chegava e dizia, tira uma palavra para mim, e ela abria, porque nós da Assembleia de Deus, nós aprendemos assim desde o início, que Deus fala dessa forma conosco, não é? Nós abrimos a palavra e o primeiro olho da gente, quando bate no versículo, geralmente Deus está falando conosco. E ela dizia que quando ela abria a palavra de Deus, as letras elas ficavam como de fogo. Elas saíam da Bíblia, elas ficavam no ar como de fogo. E ela lia, e ela tinha certeza que aquela palavra que ela estava recebendo da parte de Deus era o que Deus queria falar para aquela pessoa. E assim muitas outras coisas extraordinárias. Eu me lembro de um senhorzinho, que ele era bem baixinho assim, e ele andava com a Bíblia bem grandona. Antigamente os crentes eles tinham o costume de quanto maior era a Bíblia, maior era a autoridade. Alguns achavam, né, isso na sua vida. Então era todo mundo andava com Bíblia, tudo grandona, não era Bíblia pequenininha, era a Bíblia grandona, que não tinha nem como esconder. Então eu me lembro que ele andava com paletózinho, né, de gravata, e ele colocava a Bíblia assim debaixo do braço, e ele ia para a igreja, e o pastor dava a oportunidade, e ele pegava a Bíblia e colocava no púlpito da igreja, e ele abria. E quando ele abria, ele não olhava para a Bíblia. E aquilo começou a me chamar a atenção. Ele dizia, vamos abrir, por exemplo, como eu acabei de falar, vamos abrir no livro de Romanos, não é? Vamos abrir no livro de Romanos e vamos ministrar sobre Romanos. Ele fazia mais ou menos como eu fiz, mas só que ele não olhava. Ele abria para a palavra, ele dizia, vamos ler o livro de Romanos, capítulo número 13, versículo de número 1 e 2. E ele continuava olhando para frente e dizia assim, diz assim a palavra do Senhor. E aí falava, e eu olhava para ele, olhava para o versículo, olhava para ele, olhava para o versículo, e era exatamente o que estava escrito na Bíblia. E eu ficava impressionado, eu dizia, moço, esse homem tem um conhecimento muito grande de Bíblia. Eu achava aquilo muito bonito. E uma vez eu perguntando ao meu pastor, o meu pastor dava constantemente a oportunidade de ele falar, para ele dar saudações, para ele ministrar. E eu perguntei ao meu pastor, disse, pastor, rapaz, o irmãozinho, eu não me lembro o nome dele, rapaz, não conhece de Bíblia demais, pastor. Ele fez, você, quem pensa, nem ler ele sabe. Ele não sabe ler. Ele não sabe escrever nem o nome dele. Eu disse, mas como assim? Eu já vim para vários cultos. E eu fico impressionado, porque ele fala do versículo, e o versículo é exatamente o que está escrito. Eu noto que ele não olha para a Bíblia, mas ele fala exatamente, sem tirar nem pôr, o que está escrito na Bíblia. Mas antigamente, isso há 30 anos atrás, 25 anos atrás, não tinham sim muitas traduções de Bíblia, mas todo mundo andava com a mesma Bíblia. Ele fez aquilo que está sobre ele, uma evidência dos dons espirituais do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Eu disse, como assim, pastor? Ele diz que todas as vezes que ele abre a Bíblia, um anjo se aproxima dele e fala as palavras e ele apenas repete. E é exatamente o que está na Bíblia. Como também toda a ministração, o anjo fala e ele repete, e as pessoas eram batizadas, as pessoas recebiam os dons espirituais, tudo através. Então eu venho de um tempo diferenciado dos de hoje. Glória a Deus. Quando as pessoas elas buscavam mais, desciam mais, jejuavam mais, para receber da parte de Deus nas suas vidas. E com isso,
vinha a graça, porque se não houver graça, você pode passar uma vida inteira lendo a Bíblia, que ela não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, se a graça do Senhor Jesus não estiver sobre você. Porque é através da graça imerecida, que nem eu mereço, nenhum que está aqui merece, foi dado a nós por amor que nós também não merecemos, mas recebemos da parte de Deus, que mudou a nossa vida, alterou a nossa vida. A misericórdia de Deus entregando seu filho na cruz do Calvário mudou totalmente o contexto da história humana. Então, aquele tempo era um tempo das pessoas, dificilmente elas se davam conselho, dificilmente elas usavam um texto bíblico para tirar proveito próprio, dificilmente elas usavam as palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada para distorcer a vontade de Deus para o ambiente ou para as pessoas que estão ouvindo. Infelizmente, ao contrário de hoje, nós estamos em uma geração que não se preocupa, não tem o mínimo de temor diante do Senhor, usam a palavra de Deus para levar vantagem, usam a palavra de Deus para causar temor e dominar muitas vezes sobre vidas, distorcendo coisas que não tem como distorcer, mas eles conseguem dar um jeito de as pessoas terem a mente ali nubladas em um período de tempo, onde elas ficam com os pensamentos meio embaraçados e acabam passando por momentos que Deus não queria para as suas vidas. Este é um dos versículos que hoje está sendo usado para isso, para causar pânico, para causar medo, para causar muitas vezes um sentimento na pessoa de que ela não pode reagir, de que ela não pode lutar, de que ela não pode se posicionar de uma forma onde as pessoas vão querer usar a Bíblia para dizer que ela não pode, exatamente como muitos usam do que está contido no livro de Mateus, capítulo número 7, sobre o não poder julgar. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada ela condena ou ela diz que nós não podemos julgar. Ela orienta quem vai usar um julgamento, que o seu julgamento seja justo, que ele não tenha uma vida desregrada, ou que não esteja conforme o que a palavra diz que ele deve estar, e querer corrigir a vida dos outros, e querer impor sobre a vida dos outros posicionamento que nem ele mesmo pratica. Esse tipo de julgamento verdadeiramente é condenado por Deus na palavra do Senhor. Tanto que o Senhor disse que a palavra do crente deve ser o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Ou seja, Deus fala ao todo tempo. Se você vê a Bíblia, se você ler, se você sentar, se você refletir, você vai ver que é sempre sobre posicionamento de santidade. Você está compreendendo? Você está entendendo? Então, hoje, esse contexto, esta passagem bíblica tem trazido para as vidas de algumas pessoas embaraço. E as pessoas estão se aproveitando para tentar calar os servos de Deus na face da terra, dizendo que eu não posso lutar, dizendo que eu não posso achar ruim, ou que eu não possa concordar com aquilo que uma autoridade que, mesmo tendo sido constituída por Deus ou permitida por Deus sobre a minha vida, não é, possa estar fazendo que não esteja de acordo com aquilo que o meu Deus diz que deve estar. Então, eu quero dizer para você que está aqui na igreja, e para você que vai ouvir ou assistir essa mensagem, seja qual o tempo for da sua vida, de que isso não é verdade. Você só deve ser submisso verdadeiramente às autoridades que Deus permitiu ou colocou sobre a sua vida, se essa autoridade verdadeiramente ela estiver com a sua vida, com os conceitos bíblicos, vivendo sob o temor, sob os padrões de Deus, que Deus requer
sobre ele para as nossas vidas, para nos abençoar. Tanto que se você ler do versículo 3 até o 7, você vai compreender. Você vai ver que as autoridades que aqui Deus está falando são autoridades que Deus constituiu para o nosso bem. E o versículo de número 3, 4 e 5 vai falar também que foi para a justiça e não para a injustiça. Porque se assim fosse, como as pessoas estão querendo empurrar de goela abaixo nas nossas vidas hoje, dizer que eu tenho que ouvir calado, que eu tenho que obedecer, que eu não estou agradando a Deus, me impor contra uma autoridade ou contra alguém que foi colocado numa cadeira por permissão divina, eu tenho que baixar a cabeça e obedecer de forma. Eu não posso em nenhum momento, e os livros de história que nós temos hoje nas escolas, os livros que nós temos nas bibliotecas, eles têm que ser rasgados, onde fala de resistência contra líderes que estavam totalmente fora da vontade de Deus nas suas vidas. Eu tenho que hoje, em vez de repudiar os atos de Hitler, eu deveria estar hoje aqui idolatrando, porque o que aquele homem fez foi demoníaco. Matou milhões de pessoas porque achava que a raça a qual ele pertencia era superior. Inclusive, uma das raças que mais sofreu foi a raça escolhida pelo próprio Deus. Povo santo, nação santa, povo escolhido de Deus. Hitler, ele pegava os caminhões baú, abria buracos nesses caminhões baú e jogava as pessoas lá dentro, nuas, crianças, pessoas de várias idades, até o ponto de quase não dar para fechar, e ele fechava. Aí ele pegava a mangueira e ele colocava naquele buraco, ele jogava fumaça, as pessoas morriam asfixiadas. Se esse texto fosse levado ao pé da letra, como as pessoas aí querem dizer que eu tenho que engolir, eu tenho que ficar calado, Hitler não podia ser contestado num ato desse. Então eu quero dizer para você que está ouvindo, que está assistindo e que está aqui, não se deixe enganar, não baixe a cabeça, não curve. A palavra do Senhor diz que 3 jovens ouviram um decreto de um rei, Daniel. A palavra do Senhor fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que viram as loucuras de um rei ditador, idólatra, que criou fez uma estátua de ouro de muitos metros, de muita altura, que era vista de longe, e ele decretou que todo mundo que passasse diante da estátua tinha que se prostrar, tinha que adorar, tinha que fazer daquela forma, porque se não fizesse ia morrer. A palavra do Senhor diz que uma cidade inteira se ajoelhou, mas os 3 jovens continuaram de pé. Porque aquilo fugia dos princípios, fugia da direção. A idolatria era algo que Deus não suportava e não suporta até os dias de hoje. Se nós formos levar o pé da letra, como algumas pessoas aí usam as redes sociais para dizer que nós temos que engolir, querendo ou não, Daniel não deveria ter ido para a cova dos leões. Por que Daniel foi para a cova dos leões? Porque o rei, que era amigo de Daniel, decretou que ninguém poderia mais orar nas terras que pertenciam àquele rei. Não poderia mais se prostrar diante de rei nenhum para orar nem clamar a ele, de Deus nenhum para orar ou clamar a ele, falar das suas necessidades. Houve um decreto dado pelo rei, houve uma assinatura dada pelo rei e houve um selo deixado pelo rei no decreto que ele estava dando ao reino. E a palavra do Senhor diz que Daniel fez questão de abrir foi a janela para mostrar que ia orar, que ia se prostrar, que ia adorar o Deus de Israel, que está aqui conosco nesta noite. Então não se deixe enganar, irmãos. Há realmente pessoas que Deus coloca sobre as nossas vidas. Isso em todas as áreas, viu? Na igreja também tem, fora da igreja
igreja, no trabalho, em todos os setores, há sempre alguém que realmente foi Deus que colocou, e há sempre alguém também que não tem nada a ver com Deus. E se você seguir, se você obedecer, você estará transgredindo a vontade de Deus. Você estará desobedecendo a vontade de Deus, porque você estará fazendo coisas que não agradam a Deus. Vamos supor hoje, chega alguém que se intitula líder da nação e use as redes sociais, as mídias, as TVs, para dar uma notícia, como é comum a gente ouvir. E essa notícia é que a partir do dia de hoje, você não pode mais ler Bíblia, você não pode mais vir à igreja, você não pode mais falar de Jesus. O que você vai fazer? Obedecer a eles ou continuar obedecendo a Deus? Que nós temos que levar a palavra para toda e qualquer criatura, e todo aquele que nele crê será salva. Nós temos que ter a consciência do tempo e do momento que nós estamos passando. Isso é bíblico. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que se opõe à vontade divina está do lado do inimigo, é demônio, ou é usado por demônios. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que as autoridades constituídas sobre as nossas vidas devem ser respeitadas, sim. Devemos orar por elas, sim. Mas não devemos seguir cegamente. Se nós vermos, se nós chegarmos a compreender que realmente está fora daquilo que a palavra diz, se fugir do que a palavra diz que tem que ser e tem que agir, não é o líder que Deus colocou para te abençoar. É algo que está sendo usado pelo maligno, talvez para acabar com a tua história, para acabar com o nosso mundo, com o nosso país, o lugar onde nós vivemos. Nós temos que ter muito cuidado. Tem muita gente embaraçada, usando de contextos. São pessoas que nunca sentaram para ler a palavra, vivem de versículos. A Bíblia mais parece uma caixinha de promessa do que a própria palavra do Senhor, que vem nos ensinar, nos trazer graça e conhecimento. Pessoas vivem de versículos isolados, de textos isolados, e tiram isso como verdades para a sua vida, sem buscar entender o que verdadeiramente a palavra quer dizer. Nós devemos ter cuidado, queridos. Nós devemos ter cuidado, servos de Deus, porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus acaba e vai acabar no inferno e no lago de fogo, junto com todos os seus seguidores. Nós temos que ter um posicionamento cristão. Nosso dever sim é orar por todos. A Bíblia diz que nós devemos orar inclusive pelos nossos inimigos. Nós devemos sim orar por todos, para que Deus venha dar instrução, para que Deus venha dar livramento, para que Deus venha realmente fazer parte da vida destas pessoas, para que nós possamos realmente gozar do melhor de Deus na terra. A Bíblia fala que todos os líderes que tiveram a direção de Deus sobre a sua vida, eles lutaram contra a idolatria, eles lutaram contra a prostituição, eles lutaram contra a escravidão, eles lutaram por esses tipos de coisas que traziam liberdade, que traziam direitos para as pessoas e não arrancavam das pessoas os direitos que são constitucionais. Obrigado, pastora Deusa, para as suas vidas. Tudo aquilo que usurpa os nossos direitos, que está não só na carta magna que é a palavra do Senhor para as nossas vidas, como na nossa Constituição, é algo diabólico que quer ceifar, não é? Os nossos direitos, aquelas coisas que são criadas, que veio a existir para nos trazer tempos melhores, segurança, não é?
para nos proteger, para nos guiar em realmente um tempo de escuridão e de trevas. Não se deixe enganar pela influência do mal, que muitas vezes se manifesta em lugares que ao nosso olhar, ao nosso entendimento é impossível. Nós estamos vendo hoje os altares da igreja, nós estamos vendo isso no lugar onde deveria haver sempre algo que aos olhos naturais nos chamam para a santidade. As pessoas aqui dentro deveriam realmente ser santas, mas não são também para cumprimento da palavra do Senhor, porque nós vivemos em um mundo que foi criado por um Deus poderoso que pode todas as coisas, e este mundo ele ainda está funcionando e girando, e com tudo funcionando ao seu redor, nos espaços, nas galáxias que nos cercam, para se cumprir na nossa vida a vontade de Deus. Mas tudo está próximo do fim, e é por isso que a palavra do Senhor diz que naquele grande dia, no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor vier nos buscar, livro de Mateus, capítulo de número 24, 1ª e 2ª Tessalonicenses, capítulo número 4, que fala onde Deus vai nos resgatar, onde Deus vai nos tirar dessa dor, desta agonia, desta peleja, dessas batalhas que nós temos aí que enfrentar, basicamente todos os dias nas nossas vidas. Um dia Deus vai vir, Jesus vai vir e vai nos resgatar e vai nos levar para um lugar onde realmente nós não teremos mais que nos preocupar com injustiça, com corrupção, com pessoas querendo levar vantagem sobre as nossas vidas, apenas se aproximando de nós, unicamente porque a gente tem algo para oferecer, ou por inveja, ou por olho grande, ou por querer usurpar aquelas coisas que a minha família pode oferecer, porque tem gente que tem inveja até das nossas lutas. É algo tão demoníaco que as pessoas têm inveja até das lutas, das batalhas espirituais. Vivemos um tempo perigoso, vivemos um tempo onde as pessoas querem distorcer a verdade, transformando elas em mentira, e quer pegar elas, empurrar dentro da nossa boca e nos fazer engolir a força. Não é assim, Deus não vai permitir. E qual é o nosso posicionamento, pastor? Nós somos pentecostais, nascidos no fogo, e nós estamos aqui para contestar se não vier da vontade de Deus. Nós somos protestantes, nós temos que protestar. Nós não podemos aceitar o inimigo fazer conforme ele quer, deixar e acontecer, ou tentar evidenciar ao nosso redor da forma que ele quer. A nossa vida nunca foi e nunca vai ser regida pelo diabo. Nós temos um dono, e o nosso dono é general de guerra, leão da tribo de Judá. Então não se acovarde, meu irmão, porque vai chegar um tempo, está na palavra, onde muitos serão cobrados pelos seus posicionamentos, onde muitos terão que dar a sua própria vida para provar que amam a Deus. Nós estamos com um livro nas nossas mãos que fala de 12 homens. 12 homens que lutaram todas as suas batalhas e muitas vezes tiveram que enfrentar políticos, lideranças, líderes mundiais que tinham um único intuito: escravizar, dominar, subjugar a vontade do ser humano. Se esse versículo fosse levado ao pé da letra, como muitos hoje querem para as nossas vidas, que sacrifício teria feito João Batista? O próprio Jesus diz
que não há profeta maior, nunca existiu, nunca vai existir, nunca nasceu nenhum profeta, nenhum homem na face da terra que fosse maior do que João Batista. E o que é que João Batista fazia? Ele ia para as praças, ele ia para o deserto, ele ia para dentro da cidade, ele ia dizer que o governo que estava sobre o povo era corrupto, era adúltero, era prostituto. E o próprio Jesus diz que este homem foi honrado por Deus, continua sendo honrado por Deus, e nunca houve, nunca haverá profeta maior. E João Batista nunca fez um milagre, não há na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, não há nada dizendo que ele fez milagre, que ele fez sinais, que ele fez prodígio, que ele fez maravilhas, não. Ele foi apenas opositor de um governo que queria fazer o que bem entendia, se prostituir, adulterar, e que o povo aceitasse da forma que eles queriam que fosse. Um dia, muitos de nós, dentro da igreja, seremos provados por falta disso. De quê, pastor? De protesto. De a gente se posicionar, de a gente parar de ter medo, porque eu tenho visto muito pastor nos dias atuais que fizeram aí a maior algazarra, mas quando viram que não foram, como as coisas não saíram do jeito que eles achavam que ia sair, meteram o rabinho no meio das pernas e não falam mais nada. E inclusive estão usando este versículo bíblico para dizer que nós temos que aceitar e nos prostrar. Terão muitas pessoas no juízo final que serão julgadas pela falta de posicionamento nesses tempos atuais em que nós vivemos. A palavra do Senhor diz: é melhor que a gente fosse frio do que dizer que é quente, mas na verdade é morno. Quando acha que está na maioria, abre o bocão para dizer tem que ser assim. Mas quando vê que está em desvantagem, ou acha que está em desvantagem, se cala, deixa o povo fazer o que bem entende, não faz parte, não se mistura, não quer se envolver, porque muitas vezes diz: se eu me envolver eu vou perder, se eu me envolver eu vou ser perseguido, achando que tem alguma coisa. O que é que você tem, o que é que eu tenho que é nosso? Nada. Mas tem muita gente assim: não vou me envolver, não vou bater contra, estão indo contra esta palavra. Porque o próprio Jesus era opositor. O próprio Jesus questionou. E o próprio Jesus orientou. E nós temos aqui 12 homens. 12 homens que morreram por causa das suas posições. Porque lhe impuseram que eles se calassem, mas ele disse: pode matar, pode judiar, mas eu não deixo de falar das maravilhas que eu vi em Jesus, das boas novas, de levar o índio. Sabe por quê? Jesus está permitindo muitas vezes isso nas nossas vidas, porque teve um período aí há pouco tempo atrás onde muitos ousaram abrir a boca para dizer: nós somos 80% da população. Hoje nós estamos mostrando que nós não chegamos nem a 20%. Porque se nós fôssemos 80% da população do nosso país,
de cristãos de verdade, a história seria diferente. Haveria-se jejum, joelho dobrado, igreja se prostrando, pessoas na rua adorando. Mas não, sabe o que nós vemos? É a igreja pensando no calendário do ano que vem, que já se entregou, porque o que muitos têm é medo de perder a boquinha, a mamata, o microfone nas suas mãos. Tem medo de alguém chegar na porta da igreja e botar ele para fora, dizendo que ele não pode mais pregar. Eu quero dizer para você aqui em alto e bom som, que enquanto eu estiver vida, mesmo que tire o microfone das minhas mãos, mesmo que tome a igreja em qual eu pastoreio, eu vou para as praças, eu vou para as esquinas, mas eu direi, não me calarei, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E farei oposição a tudo quanto é errado, a tudo quanto é demoníaco, a tudo que provém da mentira, do engano. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é pai de muitas coisas nas nossas vidas, e o diabo é pai de uma única coisa. Que coisa, pastor? Da mentira. Se há mentira, não há Deus. Se há mentira, se a base em cima de uma mentira, está sendo constituído pelo inferno. Não provém de Deus. Mas faça um alerta. Seja opositor, sim. Lute pela igreja, pelo nome do Senhor, pelos seus direitos. Mas lembre-se, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e principados, contra legiões e contra o próprio príncipe das trevas. A nossa luta é no espiritual. E Deus nos dá autoridade nesta noite para vencer essas lutas que Deus está nos travando. Você crê nesta palavra, meu irmão? Você crê nesta palavra? Nós seguimos um Deus poderoso que não mente e que garante a nossa vitória. Seja ela aqui, pastora Alessandra, olá. Mas vitória nós vamos ter, mais cedo ou mais tarde. Você crê nesta palavra? Que Deus te abençoe de forma extraordinária nesta noite de hoje. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por fazer parte deste culto. Eu quero que você fique de pé.